Só ontem à tarde o Vaticano confirmou que o Papa sofreu um acidente vascular cerebral seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. O estado dele era delicado, obviamente, mas ainda não era desesperador. Nada parecido, por exemplo, com a decadência física que sofreu João Paulo II, que ficou 2, 3 semanas internado. Aliás, tem uma história para contar a respeito da morte de João Paulo II, mas primeiro a gente vai ouvir aqui os nossos convidados. Um Papa, talvez o mais simpático, né, da história da Igreja Católica, mas curiosamente também um dos mais detestados por um recorte da população. O que vocês estão vendo de mais importante aí nessas horas após a morte do Papa? É um cara que tinha vontade de tomar um café com ele, né, bater um papo, Falar de futebol. falar de futebol, tal. Acho que assim, talvez o Papa mais acessível que a gente já viu. Né? Era um Papa que dava entrevista, era um Papa que se comunicava muito bem, que falava muito simples, que usava mesmo esse poder da comunicação para passar a mensagem dele, que queria que a igreja fosse uma igreja mais comunicadora também, mas uma comunicação dos tempos atuais. Né? Ele pedia para que as homilias fossem curtas, falava assim, não fiquem, as homilias são sermões, né, nas missas. Não fica dando sermão de meia hora que ninguém mais vai prestar atenção, fala curtinho, 8, 10 minutos, que aí todo mundo presta atenção. Então, assim, era um cara que se comunicava e que falava fácil. E o Papa Francisco, ele tinha uma coisa que eu acho que é fundamental num líder e numa pessoa que se comunica bem, que é o humor. Ele era um cara bem humorado. E isso fazia muita diferença, né? Só aquela resposta que ele dá logo de cara, na primeira entrevista que ele dá aqui no Brasil, que ele fala que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, então estava tudo certo, né? Pô, você já quebra as resistências, você já, né, no linguajar do futebol, você já bota a bola no chão ali e fica tudo bem. Então, assim, nesse sentido, era um cara assim que dava vontade, né? De você bater um papo com ele, te trocar uma ideia, tudo isso. Agora, era um Papa que trazia pautas para um ambiente que é um ambiente super conservador, que é o ambiente da igreja, e que, claro, que não agradava todo mundo. Né? E era um Papa progressista, né, Aldrin? Mas ele não era um reformador maluco, insano, que ele não chegou virando a igreja de cabeça para o ar. Assim não. Como era alguém que fazia também oposição à ditadura na Argentina, pero no mucho. Ele sabia até onde ele podia ir, onde ele podia pisar, caso contrário, quem cair era ele. Então, foi uma mudança, talvez o desejo dele fosse de uma mudança mais radical, mas a gente viu uma mudança sensível, né, apenas na Igreja Católica. É difícil, né? Ele nunca se assumiu progressista, na verdade, né? Nunca teve uma declaração dele nesse sentido. É que a gente está nesse mundo polarizado de hoje, né? Eu ia colocar que ele foi o Papa mais carismático, provavelmente, mas acho que ele foi o primeiro Papa dos cortes, né? As redes sociais já existiam na época do Bento XVI, mas o Bento XVI tinha o carisma dessa xícara aqui, né? o Papa Francisco tem cortes dele que viralizaram, talvez involuntariamente, né? Essa frase que você lembrou bem, mas tem vários momentos dele com crianças, ele interrompendo o trajeto de carro para abençoar pessoas que estavam na rua ali, de surpresa ali. Então, tem vários momentos dele que estão até hoje, né, nas redes sociais. Tem entrevistas, e aí isso explica muito desse ódio, né, que o Megali lembrou bem, que parte das redes sociais tem pelo Papa Francisco. Ele falando numa entrevista, defendendo o Lula, defendendo a Dilma Rousseff, assumindo uma posição. Então, isso com certeza fez dele o Papa que mais colheu benefícios das redes sociais, né? Como eu disse, talvez involuntariamente. Agora, quanto à posição dele, né, progressista, sei lá, se Jesus Cristo voltasse à Terra hoje, iam falar que ele era comunista, né? E quando a gente pensa num Papa, a gente tem que pensar em várias dimensões, né? Você tem que pensar nele em si como um líder religioso, mas também um chefe de Estado. Né? Ele é um cara que representa 1 bilhão e 500 mil pessoas e 500 milhões de pessoas no mundo, mas também ele pode ser um líder espiritual para pessoas que nem são católicas.
é um chefe de Estado, está à frente de uma instituição de 2000 anos e que não está interessada em mudar na sua essência, até porque não sei nem se deve, né? Eu acho que é interessante, né? Eu não sou católico, e sei lá, eu acho que às vezes a gente fica numas assim de falar assim, não, porque a igreja precisa se modernizar, não sei o que e tal. Sei lá, você precisa, tá aí há 2000 anos de pé. Será que precisa? Será que deseja Mauro, era se modernizar? exatamente né? o assunto que eu ia jogar aqui, né? A igreja perdeu fiéis. Falam de decadência da igreja, a gente vai falar disso já. A igreja ainda é a maior instituição do mundo, a igreja católica, disparado. Mas ela perdeu muitos fiéis, isso perdeu. Né? No Brasil, por exemplo, essa perda tem sido constante e parece que muito firme. Irreversível. Dessa troca, né, do cristianismo, perdão, do catolicismo pelo protestantismo. E porque ofereceram a essas pessoas uma alternativa muito atraente de uma volta a um passado idílico, onde tudo era melhor, onde as coisas eram mais simples. É uma turma que rejeita muito, né, esse suposto progressismo, essa inclusão. Então, pragmaticamente, talvez não seja o melhor caminho para a Igreja Católica, de fato, evoluir hoje, de maneira progressista. Né? Hoje, no Brasil, o lado da Igreja Católica que mais avança é o lado conservador da Igreja, não é o lado progressista. O Brasil já teve um lado progressista da Igreja Católica que avançou muito na década de 70, nos anos 80, que foi ali quando você tinha as comunidades eclesiais de base, a igreja atuando muito nas periferias, as periferias das grandes cidades que estavam se formando com aquela massa de gente que migrava para as grandes cidades, que migrava do campo para as grandes cidades. A igreja atuou muito ali, nessas populações. E que, curiosamente, hoje, os descendentes dessas pessoas que moram nas periferias, hoje abraçam o cristianismo, mais na forma das igrejas neopentecostais. Né? Não são nem igrejas protestantes, na verdade, essa é a teoria da prosperidade, né? Uma outra forma de encarar a religiosidade. Ninguém quer viver como Francisco. E ninguém quer viver como Francisco, de uma forma simples. Hoje você tem a cultura da ostentação, e que essas igrejas, de uma certa forma, abraçam, dizem você deve mesmo progredir, você deve prosperar, você não precisa esperar pela vida eterna para ter a felicidade, você pode querer ter a felicidade aqui também. E é um discurso que acabou se adaptando melhor, digamos assim, né? Não vou mergulhar nessa teoria, mas que acabou se adaptando melhor aos tempos de hoje e atendendo melhor ao público que está ali nessa situação.